Boa tarde a todos. Começo por, primeiro, por saudar o professor Joaquim Azevedo, por levar a cabo e a Margarida, em nome da Fundação, por levarem a cabo esta série de webinars da RIMED e que nos ajudam muito na reflexão sobre diferentes assuntos relacionados com a educação. E depois, de uma forma também muito particular, o professor António Dias Figueiredo e o professor Ângelo Filipe Castro, que se disponibilizaram para estar connosco, desde logo para a reflexão deste tema, que como todos os que procuramos trazer para a reflexão estão na ordem do dia, mas este, para mim, de uma forma muito particular, será apenas um pequeno contributo, não porque os nossos especialistas não sejam verdadeiramente especialistas na matéria, e entretanto também farei a apresentação, uma breve apresentação curricular de cada um, mas porque estamos em campo aberto, campo minado, campo em construção, vivemos entre o deslumbramento e a diabolização em todas as áreas e na questão da educação ainda mais. Nós estamos aqui com um debate que mistura muitas áreas, muitas questões e, e com muito antagonismo entre os diferentes atores e as diferentes reflexões, com pouca possibilidade para fazer um debate sereno, entre aquilo que pode ser uma mais-valia e aquilo que que deve ser colocado de lado. Daí a necessidade de trazermos para o debate pessoas altamente qualificadas e especializadas no assunto, e claramente as duas pessoas que nós convidamos são e enquadram-se nestas características. O professor António Dias Figueiredo, que é professor catedrático emérito do Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra, é também investigador do Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra, e a sua investigação centra-se na dimensão social e pedagógica das tecnologias, na história e filosofia das tecnologias, e também nos métodos de investigação científica de nova geração. Foi vice-presidente para a Europa Ocidental do Programa Intergovernamental de Informática da Unesco, em Paris, e foi membro também do Programa Especial de Tecnologia Educativa Avançada do Comitê Científico da NATO, em Bruxelas. Participou em inúmeros projetos europeus como parceiro, como consultor científico, e também atuou em várias ocasiões como consultor da Comissão Europeia para estas questões das tecnologias, mas muito particularmente na questão das tecnologias na educação. Entre muitas outras coisas, também foi agraciado com o grau honoris causa pela Universidade Aberta e pelo Sigillum Magnum da Universidade de Bolonha. Entre muitas publicações, contam-se mais de 300 artigos científicos. O professor Ângelo Castro, Filipe Castro, é licenciado em Física e mestre em Física Aplicada, é docente de Física e Química desde 2002, é também formador de professores, é especialista em inovação educativa, com uma experiência muito vasta em projetos de integração da tecnologia em ambientes de aprendizagem em Portugal e em projetos voluntários no SPALOP. É um professor reconhecido como um Apple Professional Learning Specialist e é formador desde 2015. É coautor do Manual Escolar e consultor de desenvolvimento curricular e tecnologia educativa. Neste momento, está em mobilidade na Direção-Geral de Educação, sendo responsável pela equipa pedagógica de desenvolvimento de ambientes de aprendizagem do programa para as unidades de apoio de alto rendimento na escola. Foi também nomeado para o projeto piloto destas unidades e para o desenvolvimento de ambientes digitais. Por isso, feitas as apresentações, o nosso modelo de funcionamento, e que eu partilhei previamente quer com o professor António Dias Figueiredo, quer com o professor Ângelo, é iniciarmos com uma apresentação de 15, 20 minutos, professor António Dias Figueiredo primeiro, depois o professor Ângelo Castro, e depois um período para questões, reflexões, pedido de esclarecimento e uma síntese final. Professor António Dias Figueiredo, tenho a palavra, muito obrigado. Boa tarde, é um prazer. Estão-me a ouvir, estão? Sim, bastante bem. Ok. É um prazer estar aqui hoje em mais esta iniciativa da Fundação Manuel Leão, e eu gostava
cumprimentar o professor Joaquim de Azevedo, que me convidou, e cumprimentar o professor António Filipe Barbosa e o professor Ângelo Filipe de Castro. E, obviamente, cumprimentar a audiência que vai dialogar connosco, vai ouvir-nos e vai dialogar connosco. Eu penso que é um tema muito interessante, numa altura em que se fala de inteligência artificial, contrapor-lhe o conceito de inteligência pedagógica. Pareceu muito feliz esta ideia. E penso que a primeira coisa que nós temos que ter em conta, e a primeira justificação para nós precisarmos de muita inteligência pedagógica, é que as tecnologias em geral e a inteligência artificial em particular têm prometido muito em enriquecer as faculdades humanas, mas quando olhamos bem, reparamos que estão a degradá-las a um nível nunca visto. Portanto, no fundo, há estas duas facetas. Tem aspectos muito positivos, tem aspectos muito negativos, e, portanto, nós precisamos de inteligência pedagógica para podermos tirar partido dos aspectos positivos e evitar os males dos aspectos negativos. Já nos tempos das primeiras redes sociais, as primeiras redes sociais, eu participei nesse fenómeno, foi no princípio, na primeira metade dos anos 80, e na altura havia um entusiasmo imenso com o potencial das pessoas poderem todas conversar online, etc. E falava-se na inteligência coletiva e praticava-se. Havia grupos de trabalho, eu participei em muitos grupos de trabalho nos anos 80 em que se trabalhava a sério e aprendia-se muito e de facto melhorava-se muito. Infelizmente, não é isso que está a acontecer com as redes sociais dos nossos dias. Hoje em dia, por um lado, exercem uma forte manipulação emocional sobre os nossos jovens, sobretudo sobre os nossos jovens, criam vícios, criam dependências, criam ansiedade, criam insegurança, criam desinformação, criam depressão e, portanto, há um conjunto de aspectos negativos que nós temos que resolver. Quanto à inteligência artificial, a inteligência artificial tem algumas características que são semelhantes às das redes sociais, mas tem um aspecto adicional. É que, como sabem, quando nós usamos uma ferramenta, há várias maneiras de usar uma ferramenta. Nós, por exemplo, quando usamos uma calculadora, nós, ao usarmos a calculadora, deixamos de saber precisar de calcular. E usamos a calculadora, portanto, de certo modo, delegamos na calculadora a função de calcular. Acontece que na inteligência artificial, se nós, a inteligência artificial em larga medida vai raciocinar por nós. Se nós delegarmos a nossa capacidade de raciocinar na inteligência artificial, nós vamos deixar de saber raciocinar, ou pelo menos raciocinar com alguma complexidade. Como nós sabemos, quando usamos uma calculadora, toda a gente que usa uma calculadora, passados uns anos, já não sabe calcular, precisa mesmo da calculadora. Portanto, imaginem o que poderá acontecer, e está a acontecer, já está a acontecer, quando as pessoas se habituam a começar a delegar na inteligência artificial, deixam de facto de saber fazer raciocínios minimamente elaborados. Obviamente, o raciocínio básico consegue, mas perdem capacidade para fazer raciocínios complexos. Portanto, a nossa interação com a inteligência artificial permite, aliás, a relação entre a nossa cognição e a inteligência artificial tem três variantes. Há a chamada delegação, eh, podemos delegar na cognição, e se delegamos cognição, perdemos competências de cognição, mas também podemos aumentar a nossa cognição. E nesse aspecto, a inteligência artificial tem, de facto, benefícios muito grandes. Se nós soubermos, de facto, usá-la de modo a não delegarmos demasiado nela e, pelo contrário, tirarmos partido dela para ela melhorar as nossas capacidades e ir ao encontro das nossas necessidades. Portanto, o problema que se coloca quando utilizamos a inteligência artificial é evitar o mais possível a delegação e usá-la de tal maneira que aumente as nossas competências. Como é que nós vamos conseguir
que as nossas gerações jovens, que estão precisamente a habituar-se a delegar da inteligência artificial, em vez de a usar, como é que nós vamos, que salvação temos nós para esse problema? E eu diria que a escola é a única salvação. Nós corremos o risco, costumo dizer, aliás, eu comecei a dizer isto já há cerca de 2 anos, que, como sabem, as nossas, o nosso cérebro, a plasticidade neuronal, deixa de funcionar quando nós não praticamos as nossas faculdades. E, portanto, se nós não continuamos a praticar raciocínio e nos habituamos a delegar raciocínio, perdemos, de facto, essas qualidades. E a única salvação que eu vejo, e isto pode ser um fenómeno, digamos, com consequências catastróficas para a humanidade, se toda a gente começar a deixar de saber fazer raciocínios minimamente elaborados, é de facto uma catástrofe. Portanto, como é que nós vamos conseguir resolver esse problema? Eu penso que, para o resolvermos, a única solução que nós temos no mundo de hoje é a escola. E é a escola, e para que essa escola possa, de facto, evitar essa catástrofe, é preciso que a escola use de inteligência pedagógica. Isto é, a capacidade de se adaptar aos diversos contextos e à complexidade da relação com os alunos que estão a ceder e estão a ceder a estas manipulações das plataformas e conseguir usar, portanto, usar a sua capacidade como educadores para evitar que os alunos cedam a essa tendência para delegar e, pelo contrário, tentem e consigam aumentar as suas competências graças à inteligência artificial. E para que isso possa acontecer, aponto duas razões fundamentais. Uma delas é que nós temos que os alunos que nós temos hoje em dia não são capazes de evitar a manipulação por estes sistemas. Portanto, deixam-se completamente levar por estes sistemas. Portanto, nós temos que a escola tem que fazer, acima de tudo, é desenvolver-lhes a autonomia, desenvolver-lhes a iniciativa e desenvolver a sua capacidade de intervenção. Mas isto não se consegue fazer facilmente, como todos nós sabemos, com as atuais abordagens pedagógicas das escolas. Além disso, eh, o convívio com estas ferramentas vai tornando as pessoas muito eh, aptas a usar as tecnologias, mas a perder competências humanistas. Portanto, o desafio que se coloca aos professores nas escolas, é não só adquirir competências pedagógicas adequadas para este processo, mas também adquirirem competências humanistas. E, portanto, eu penso que o desafio que existe para a formação dos professores é, por um lado, renovar as suas competências pedagógicas, por outro lado, renovar as suas competências humanísticas. Ora bom, acontece que nós nas nossas escolas as nossas escolas estão habituadas a um único modelo, das centenas de modelos pedagógicos que existem hoje em dia. Podemos considerar que há quatro que podem ser praticados com facilidade. Um deles é o modelo explicativo, que é usado em praticamente todas as escolas e praticamente predomina hoje em dia, mas há outros modelos. Há um modelo pedagógico de projetos, recorrer a projetos. Há os modelos pedagógicos de emancipação, inspirados pelas filosofias do Paulo Freire, e há os modelos pedagógicos de socialização que se baseiam nas teorias socioculturais. Portanto, em rigor, nós temos quatro grandes categorias de modelos: explicativo, de projeto, de emancipação e de socialização, mas nas escolas só se usa, ou quase só se usa, o explicativo. Ora, está-se a concluir com cada vez mais certeza que o modelo explicativo não consegue, não consegue conviver com este tipo de mundo. E, portanto, que a aprendizagem passiva, de facto, não prepara para este tipo de mundo. E, portanto, os três modelos que são pouco praticados, como os modelos de projeto, os modelos de emancipação e os de socialização, que correspondem àquilo que nós, desde os anos 70, chamamos a aprendizagem ativa, têm que ser incentivados. E, portanto, nós temos que preparar os professores para uma aprendizagem
para um ensino mais ativo, portanto, mais baseado na aprendizagem mais ativa, a aprendizagem eh, ativa e menos baseado na aprendizagem enfim, na abordagem explicativa. Portanto, um desafio muito grande é precisamente preparar os professores para estas, para estas novas modalidades. Portanto, nós temos, no fundo, que prepará-los para estas abordagens pedagógicas. Por outro lado, para as competências humanísticas, que hoje em dia os professores, de facto, e a própria escola, a escola tenta esmagar, ou consegue, em larga medida, tornar os professores em autómatos que cumprem um conjunto de regulamentos e têm que preencher um conjunto de documentos, etc. Portanto, de certo modo, mecaniza a função do professor e retira-lhe, em grande parte, a sua dimensão humanista. Como é que nós podemos auxiliar os professores a superar essa mecanização da sua atividade? O que eu costumo preconizar para isso é, por um lado, criar grupos de trabalho eh, que desenvolvam empatia e escuta ativa, que são as ideias que, como sabemos, eh, foram praticadas largamente pelo Carl Rogers. Temos que criar círculos de resiliência e comunidades de prática para que os professores se possam apoiar mutuamente digamos, de partilha das dificuldades e dos desafios da profissão. Eh, e nesses contextos, incentivar a sua capacidade para criar autonomia, para criar pensamento crítico e reflexão sobre os valores dos alunos e para desenvolver práticas reflexivas. E para além disso também praticar ou incentivar os alunos a desenvolver competências de aprendizagem socioemocional, isto é, gerir emoções, construir relações positivas, tomar decisões. Portanto, há aqui um trabalho considerável a desenvolver, que, a meu ver, faz parte da inteligência pedagógica. Isto é a capacidade do professor para ver como é que o aluno está a reagir na sua interação com estes desafios e a auxiliar a identificar e auxiliá-lo a ganhar autoconsciência e autogestão e consciência social e competências relacionais e a tomar decisões responsáveis. Portanto, e recapitulando, eu penso que, dizendo em resumo, antes, para não me prolongar muito e podemos começar depois a conversar sobre estas questões, eu diria que o meu ponto fundamental é que as tecnologias, em particular a inteligência artificial, que têm grande potencial, estão a ser usadas cada vez mais não para permitir a exploração desse potencial, mas cada vez mais para degenerar as qualidades humanas, sobretudo dos nossos jovens. Portanto, este é o grande problema que nós temos. A minha ideia é que a única solução destes problemas, que é um problema da nossa civilização, está na escola. Só a escola é que vai conseguir resolvê-lo. E, portanto, aquilo que eu defendo é que a escola tradicional, para além da sua missão tradicional, desenvolva a autonomia dos jovens, desenvolva a iniciativa, desenvolva a capacidade de intervenção e, para que consiga fazer isso, não pode ou não lhe basta usar modelos pedagógicos de explicação, tem que passar a usar de forma muito mais intensiva modelos pedagógicos de projeto, modelos pedagógicos que criam autonomia, modelos pedagógicos que desenvolvem colaboração, e inclusive ser capaz de apoiar os alunos e ensinar-lhes a trabalhar em colaboração. Mas para que consigam fazer isso e para que consigam desenvolver essa
inteligência pedagógica têm que ser formados. E, portanto, o grande desafio que eu vejo que vejo nesta questão é precisamente como formar os professores para este grande desafio pedagógico, como ajudá-los a converterem as suas pedagogias e como ajudá-los a ir ao encontro das dificuldades dos alunos e adaptarem essas dificuldades e exercerem em contexto o auxílio de que os alunos precisam. E, portanto, eu penso que ficaria por aqui agora, para depois ficarmos com tempo para conversarmos e aprofundarmos mais em contexto. Obrigado, professor. Passo então agora a palavra ao professor Ângelo Filipe Castro. Olá, boa tarde a todos, espero que estejam a ouvir. Sim. Bastante bem também. Pronto, Ele. começo por cumprimentar o professor António Dias Figueiredo, que há muitos anos, sem o saber, uma das minhas referências na implementação de muitos dos modelos e projetos que executo. Uma palavra especial também para o professor Filipe e para o professor Joaquim Azevedo pelo convite, feito há quase um ano, e há um ano, se fosse falar da inteligência artificial, certamente seria muito diferente de hoje, mas e é com grande satisfação que eu partilho esta experiência. Eu vou tentar dar uma visão do terreno. Como o professor António Dias Figueiredo falou, e muito bem, nós vivemos numa prática de modelo explicativa e dentro de uma estrutura muito hierarquizada e que muitas vezes a velocidade com que nós queremos fazer as ações não são iguais à velocidade da sociedade atual e dos inputs que os nossos alunos precisam. E um dos aspectos que eu acho que é importante nesta primeira contextualização que eu tenho para vocês é que eu concordo plenamente e é o meu norte, por exemplo, neste projeto que agora estou no programa OAR, que é o risco da degradação das faculdades humanas, até vou citar, pela tecnologia mesmo real. E sinto-a particularmente agora, porque tenho uma filha que é da era da IA, com 3 aninhos, que claramente ela vai ser toda a sociedade digital é preparada para manipular. E como o professor António Figueiredo disse, é preciso a escola ser um garante da promoção da autonomia e da capacidade autocrítica das crianças, desde tenra idade, para estarem preparadas para esse mundo. E eu aqui acho que há 3 pilares essenciais que é importante falar, antes até da IA. Um é o ecossistema digital. Eu, por exemplo, tive agora a acompanhar 2 oportunidades perdidas, mais 2 oportunidades perdidas no pós-pandemia, que foi a construção dos planos de ação para o desenvolvimento digital nas escolas, os PADs, que nós tivemos uma excelente oportunidade até para a redefinição das equipas pedagógicas e centramos muito quase só na como é que vamos usar os computadores que vêm para as escolas. E depois outra oportunidade perdida para mim, que é uma área que me diz muito, foram quase 15 anos ligados ao ensino profissional, que é agora os centros tecnológicos especializados. Mais uma vez, centramos nas ferramentas e não centramos em toda a componente pedagógica que devia estar envolvida a introdução desses milhões de euros que entraram nas escolas, com equipas devidamente dedicadas. E só depois é que vem o terceiro eixo, que é a integração da IA, que temos que integrar. E aqui eu ponho 3 eixos. O ecossistema digital como uma base segura. Nós temos que parar para pensar, ter tempo e lucidez para criar o ecossistema digital da escola. Depois de ter esta base, como o professor António Figueiredo disse também, uma relação muito direta entre as escolas do ensino secundário, básico e secundário e as universidades, no desenvolvimento profissional docente e na criação de equipas multidisciplinares. A questão disciplinar, hoje, a formação específica para professores numa determinada área, começa a não fazer muito sentido e começa a fazer sentido termos competências mais multidisciplinares, humanistas, trabalhar para a competência e para a avaliação da competência, sendo que, e isto eu acho que é um grande princípio, nós muitas vezes dizemos sempre mal, mas acho que houve um trabalho brutal do nosso país, eu sou fruto dessa geração, de formação de professores com uma elevada competência pedagógica na sua área específica. O que nós muitas vezes fomos engolidos foi por esse modelo dispositivo que não nos abriu as portas para trabalhar estas competências, estas dinâmicas multidisciplinares.
tendo esta contextualização, então, falando do ecossistema digital, eu acho que a base da construção de qualquer ecossistema digital começa pela visão das lideranças, a capacidade de conseguir criar equipas multidisciplinares para trabalhar em infraestrutura. E quando eu falo em infraestrutura, não é o computador, não é o tablet, não é a marca que vamos comprar, é qual é o modelo de gestão pedagógica que vamos associar a um determinado software, por exemplo, um MDM, um Mobile Device Management, para quando o professor planifica uma determinada aula, uma sequência de aprendizagem, o dispositivo está ajustado ao nível da aprendizagem que nós queremos para aquele educando. Eu não vejo nenhum problema. O professor Joaquim Azevedo dizia-me há uns anos que eu era um entusiasta da tecnologia, eu gosto de ser um pragmático da tecnologia, mas eu não vejo nenhum problema um menino com 5 anos ou 6 anos até ter um tablet na mão, se o ecossistema digital da escola tiver o dispositivo capacitado para aquela faixa horária, etária e com propósito. Eu sou apologista que, por exemplo, a inteligência artificial devia ser barrada até, se calhar, ao final do terceiro ciclo. Nós temos de trabalhar o pensamento crítico, nós temos de trabalhar um conjunto de competências para eles estarem preparados para usar a inteligência artificial. Mas, no segundo e terceiro ciclo, tem que usar a tecnologia. Tem que saber o que é um algoritmo, tem que saber programar uma ação, tem que saber confrontar a informação que é dada, tem que saber o que é uma fonte válida. E esse software e esse hardware tem que estar devidamente preparado e acessível a todos para a personalização. E depois existe um aspecto que eu acho que é estruturante nisto tudo, que é sempre o desenvolvimento profissional dos professores. E eu sou feliz por ter ajudado, bem ou mal, faço parte de uma equipa que desenhou a medida formal, a legislação, e está a implementar as medidas estruturais dessa legislação no terreno, que são as unidades de apoio ao alto rendimento na escola. E desde o início nós dissemos que lá está, são alunos com uma especificidade diferente, passam metade do ano se calhar fora da escola e têm que ter o currículo e a avaliação como os demais, mas nós desde o primeiro momento dissemos todo o processo formativo tem que ser numa ótica de mentoria e coaching. Nós articulamos com os centros, com os CEFAs, eu articulei com os CEFAs, e essa formação em contexto foi essencial, foi estruturante para ao final de 10 anos termos equipas coesas e com uma diversidade de ação pedagógica para o tipo de alunos que temos. Associado a isso, a questão do contexto multidisciplinar, o trabalhar quase em ótica de escola, os formadores trabalharem em ótica de escola, e aqui entra o pormenor da IA. Isto é a minha perspectiva e é também para gerar já a discussão. A IA, do ponto de vista docente, devia ser trabalhada, é isso que eu trabalho com as minhas equipas e estamos a fazer um esforço enorme agora, já a preparar os próximos 2 anos letivos, que é como é que eu consigo libertar o professor para a ação pedagógica? Neste momento os professores estão presos e mecanizados para um conjunto de ações, desculpem o termo, burocráticas. O próprio teste é burocrático. Como é que eu posso agilizar o meu ecossistema digital de escola para os professores rapidamente reduzirem o tempo de ação com medidas burocráticas e estarem libertos para a inovação pedagógica? Porque é impossível hoje pedir a um professor para fazer inovação pedagógica, desenvolvimento curricular, alteração de espaço, com todas as barreiras que ele tem que executar ao longo do período ou do semestre. Por isso faz parte das equipas de escola de criar sistemas que com a inteligência artificial consigam libertar os alunos. Só para terem uma ideia, no meu programa o que é que nós desenvolvemos logo, a equipa pedagógica de desenvolvimentos? Um Data OAR. E basicamente o Data OAR foi criado com um conjunto de instrumentos que qualquer professor na nossa rede tem uma análise visual de dados que consegue logo perceber onde é que tem que atuar com o aluno. Porquê? Porque consegue, através dessa análise visual de dados, perceber e monitorizar o processo de avaliação contínua do aluno para poder intervir por antecipação e não após uma identificação que eu tenho que fazer. Vou-vos dar um exemplo concreto, um apoio ao aluno em estágio de longa duração, um aluno que falta meio ano, está numa seleção nacional.
há 10 anos atrás pediam ao menino qual é que era a dificuldade. Hoje o aluno provavelmente vai para alguns dos estágios e já vai com um conjunto de horas marcadas e de acessos marcados para um apoio ao estudo personalizado, porque está identificada uma lacuna da sua aprendizagem, e é trabalhar também em contexto. O que é que isto quer dizer? Eu depende do perfil dos alunos, mas se eu tenho um aluno de alto rendimento, altamente focado para uma atividade que envolve um conjunto de competências, como é o desporto, eu tenho que estruturar toda a minha ação pedagógica à volta daquilo onde ele está focado, porque o resultado vai ser muito melhor. E nestes 10 anos temos verificado que realmente os resultados são muito bons, e eles estão a atingir o sucesso. Relativamente agora aos cenários de aprendizagens inovadores com inteligência artificial, reitero aquilo que o professor António Figueira disse. Uma das coisas que nós fazemos com as equipas, estou a dar este exemplo concreto, foi percebermos a meio do percurso que era importante as pessoas irem à atividade desportiva dos meninos. O ano passado eu estava a trabalhar com uma equipa de escola aqui no Porto e levamos os professores todos a assistir a um treino de alto rendimento dos nossos alunos. O impacto foi tão grande que com a inteligência artificial nós conseguimos, agora só para brincar, porque deve haver aqui muitos do Benfica, do Porto, e isto anda uma polémica no desporto. Eu estava a trabalhar com uma equipa que eram meninos de 13, 14 anos, no 9º ano, a ajudar o conselho de turma, que naquela semana eram meninos do Futebol Clube do Porto, perderam 5-0 com o Benfica. Iam dar o alto da barca do inferno. Estão a ver o caos do professor no método expositivo para dar o alto da barca do inferno, quando levaram 5-0 do Benfica e iam jogar com o Sporting passado algum tempo. A inteligência artificial foi fundamental e a questão do desenvolvimento profissional. Pusemos a inteligência artificial, lá está a tal, acho que foi muito feliz este termo inteligência pedagógica, a ajudar-nos a construir com o professor de português como é que os alunos podiam abordar o alto da barca do inferno através de um relato de futebol, onde metiam todas as personagens literárias do alto da barca do inferno numa produção de um jogo. Aqui o professor sentiu que a ferramenta potenciou um conjunto de ações, ele conseguiu dar o alto da barca do inferno, conseguiu avaliá-los de forma diferente e os alunos conseguiram se capacitar com aquela aprendizagem. Isto demonstra que uma IA permite a personalização, permite trabalhar novas formas e novas abordagens e simplificar o trabalho do docente. O outro aspecto importante é, ao mesmo tempo que está a permitir a personalização, permite-nos avaliar, ou seja, é alguém que nos ajuda a avaliar e a caracterizar todo aquele espectro de alunos, porque aí nós podemos carregar toda essa informação na inteligência artificial e ajudar-nos a verificar as dificuldades de determinados alunos, quais são os que atingiram as aprendizagens, porque isso é o que os modelos de linguagem fazem muito bem, que é quando nós temos uma instrução bem definida e com rúbricas bem definidas, conseguimos trabalhá-las. E agora aqui o aspecto importante, como é que os alunos estavam focados na aprendizagem? Porque todas as ferramentas digitais que foram colocadas ao seu serviço estavam reguladas e monitorizadas pelo professor. O dispositivo, quando chegou aos alunos, não tinha IA, tinha simplesmente as ferramentas para ele produzir o vídeo, o áudio e para ler o Alto da Barca do Inferno. Isto é estruturante, porque a primeira coisa que um aluno iria fazer, se eu não tivesse um MDM por trás, se eu não tivesse um ecossistema digital forte e ajustado àquele cenário de aprendizagem, o que ele ia fazer era a IA para ele dar uma solução, ou ir a outra ferramenta. Aqui isto é extremamente importante e os alunos realmente dedicaram-se, trabalharam as competências num ambiente seguro e ajustado àquilo que era o objetivo pedagógico do professor. Logicamente, como é que isto é possível? Só foi possível porque há uma equipa multidisciplinar para trás, uma equipa de acompanhamento na escola, uma visão das lideranças escolares que optaram por um determinado caminho em termos de ecossistema digital, e aí sim depois o uso da IA. Até para gerar aqui, se calhar, alguma discussão, vou só concluir. Eu penso que a introdução da IA na aprendizagem vai muito além da aplicação em si, e é este conselho que eu posso dar a um colega. Deve estar cimentado na construção, primeiro, de um ecossistema digital de escola, com uma abordagem integrada, holística,
onde a tecnologia está claramente a favor da pedagogia e da segurança. E, acima de tudo, caminhar lado a lado e de forma evolutiva nos diferentes ciclos de aprendizagem. Não ter a mesma abordagem para o 5º ano, para o 6º, para o 7º, para o 10º e 12º ano. Tem que haver uma abordagem evolutiva do uso da tecnologia e ajustado ao perfil dos alunos. Porque nenhum de nós vai conseguir controlar aquilo que eles, os inputs que eles vão ter sociais, quer seja em casa, quer seja sociais, mas podemos ajudá-los a construir o seu pensamento na escola. E isto eu acho que é muito importante, pensar nesta questão do ecossistema digital. Mesmo para terminar, eu acho que a inteligência pedagógica é realmente a nossa chave para transformar o potencial da degradação num motor de desenvolvimento e autonomia. Estou agora à vossa disposição para qualquer dúvida, pergunta. Obrigado, professor Ângelo Filipe. Muito obrigado pela reflexão. Eu gostei de uma expressão que tomei nota, que é passei de entusiasta para pragmático, e acho que também se aplica ao professor António Dias Figueiredo, e ambos salientaram muito também a ideia da inteligência pedagógica, que sempre fez sentido, mas que neste contexto atual faz mais sentido. E também a ideia muito clara da questão de abordagens multidisciplinares, abordagens holísticas, equipas, trabalho de grupo, trabalho de projeto como desafios, mas não vou ser eu que vou colocar a primeira questão, por isso pedia que, se alguém tiver alguma questão, algum pedido de esclarecimento, ou que levante a mão, ou para o fazer, ou que escreva, que nós vemos, e quer o professor António Dias Figueiredo, quer o professor Ângelo, farão a explicação. Neste momento não vejo ninguém com a mão levantada. Enquanto ninguém coloca nenhuma questão, eu colocaria uma que, que seria para os dois, que é nós, em boa verdade, vivemos já bastante assustados com a situação e com a realidade que se passa nas escolas, porque, contrariamente àquilo que o professor, pois já percebi que não se consegue levantar a mão, não percebi porquê, mas pode colocar, ou pode abrir o microfone e falar, professor Luís Moixo. Sim, obrigado. Eu bem que procurava o botão das mãos, mas não me surgia Pois aqui. também eu fui à procura e não encontrei, mas Ok, colocam ok. aqui, eu vou dando a palavra, a seguir a professora Júlia Ribeiro também, Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos. Foi um gosto ouvir os dois palestrantes. o professor Jorge Acho, Lima também, desculpa. acho que foram muito assertivos e muito atuais naquilo que importa discutir hoje nas escolas. Quem me conhece aqui destes encontros sabe que eu sou totalmente a favor daquilo que quer o Dr. António, quer o Dr. Ângelo demonstraram aqui como ferramentas pedagógicas para trabalhar com os alunos. Não é? Porque para explicar teremos com certeza um robô brevemente. É preciso sentir as emoções. Eu gostava de. Eu nem sei para quem é que vai a pergunta, sinceramente. Quem quiser responder, tem a ver com o uso da tecnologia, claro, obviamente, não é? Já percebemos todos que, se calhar, proibir por proibir não leva a lado nenhum. Eu costumo dizer que os alunos só se autorregulam no contexto da sua desregulação. Não é? Portanto, não se ensina a nadar uma pessoa tirando da água. Portanto, como, como introduzir? Já percebi que o professor Ângelo é adepto, eu também sou, das tecnologias, reguladas, obviamente, no espaço educativo. E se não for assim, acho que caminhamos para o século XIX. Mas como fazer isto numa escola em que a mensagem que se passa é não usem. Não usem porque é proibido.
Dava também a palavra à professora Júlia Ribeiro e depois ao professor Jorge Lima, que também estava com o braço do ar, e juntávamos estas três Muito e bem, eu vou ser breve. Muito obrigada, colega Filipe, e muito obrigada aos nossos colaboradores que aqui vêm generosamente a um momento de partilha, mais um momento de partilha, isto tão gratificante, ainda bem, em boa hora continuar o projeto. Mas dizer-vos que, efetivamente, eu também tenho ponderado as questões e agora há muito a dizer acerca de, ou quase que verso, ou completando IA e inteligência pedagógica. Todavia, eu tenho pensado muito nesta questão, que nós justificamos tudo pela necessidade ou pela pedagogia, efetivamente, as boas práticas ou melhores práticas, integrando IA ou não. Todavia, eu creio que um professor tem que ter um conhecimento didático, um conhecimento conceptual do conteúdo, não é? Para que depois possa ter, obviamente, um conhecimento pedagógico de como usar aquele conteúdo. A ferramenta IA, as ferramentas IA, naturalmente ajudam imenso, mas é esta interpelação que eu gostaria de fazer, porque me interrogo muitas vezes se nós não estamos a deixar o conhecimento didático muito de lado. E obrigada, colegas. Também não sei a quem dirigir, não sei se alguém quer dizer-me que é uma tontice, mas todavia fica no ar. Muito obrigada. professor Jorge Lima. Não sei, já me está a conseguir ouvir? Sim, sim, bastante bem. Ok, pronto. Pronto, a primeira coisa que eu vou dizer é que eu deixo os meus alunos, se calhar para deixar aqui no ar também as dúvidas e as dificuldades, eu deixo os meus alunos utilizar todas as ferramentas de inteligência artificial que quiserem, na hora que quiserem, no dia que quiserem e como quiserem. Não ponho nenhum obstáculo. Desde que o computador aguente, eu costumo dizer, e eles às vezes, em algumas salas, não são assim muito modernos, e às vezes são os computadores que não aguentam a pesquisa. Mas deixo utilizar à vontade, não tenho nenhum problema, não ponho nenhuma limitação. Isto é só uma declaração de interesses. Sobre o assunto, nós temos aqui uma dificuldade, que é uma dificuldade eterna, e que eu queria só fazer esta intervenção para deixar registado, que é quando é que nós, professores, conversamos sobre isto. E o problema, eu acho que está a ser, na grande maioria das escolas, não é só sobre isto, é sobre muitos outros assuntos também de importância pedagógica. Mas quando é que nós conversamos sobre isto? Porque as reuniões são marcadas a régua escolar. É preciso cumprir 1 milhão. Tenho amanhã uma reunião com o Conselho de Turma às 5h30. Já recebi hoje o alinhavo daquilo que vai ser a reunião. Há para aí umas com 1h30, só temos 1h30 que uma colega tem aulas à noite. Com 1h30 disponível, já recebi hoje um conjunto de identificação de tarefas, que eu acho que a reunião vai ser, mais uma vez, para preencher papéis. Por conseguinte, amanhã já não vai ser. Na reunião intercalar de novembro, também não me parece, porque também costuma vir uma norma, eu sou culpado, porque eu pertenço ao Conselho Pedagógico, costuma vir uma norma do Conselho Pedagógico, que define também um conjunto de tarefas que obrigatoriamente, está lá bem escrito e bem sublinhado, obrigatoriamente têm que ser cumpridas nas reuniões intercalares. E os professores têm que fazer isto. Com estes dois pequenos exemplos, quando é que nós falamos sobre isto? Ou seja, quando é que a equipa multidisciplinar, vamos supor que eu estou num conselho de turma onde há, de facto, e estou em alguns conselhos de turma onde há professores de muitas origens, onde há um ambiente até bastante rico, porque além de haver multiplicidade disciplinar, digamos assim, há multiplicidade de origens e multiplicidade de formações e talvez por ser ensino profissional, e há pessoas de formações muito diferentes e de escolas muito diferentes, e há inclusive muita gente que inclusive fez licenciaturas que não eram para ser licenciaturas para trabalharem no ensino, mas que depois acabaram por trabalhar no ensino como professores personalizados. Mas é quando é que nós falamos sobre isto? E eu acho que nós não estamos a cortar na origem a sobreocupação dos professores com tarefas burocráticas e administrativas e cumprimento de normas. Eu já nem é muito como está a incomodar nos últimos anos, já não é muito o cumprimento de tarefas burocráticas e administrativas, porque nós apercebemos como é que a plataforma funciona e fazemos aquilo em umas dúzias de minutos.
eu é cumprir tarefas, ou seja, vocês vão para as reuniões, mas vocês nas reuniões têm que fazer isto, 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 isto. E falamos sobre pedagogia, sobre alunos, sobre ambiente em sala de aula, quando? Sobre a utilização de novas ferramentas, quando? Sobre a integração da IA nas nossas aulas, quando? E discutimos isso com que pertinência e com que espaço e com que tempo. E era esta pequena reflexão, não é provavelmente uma dúvida, que eu queria deixar ficar. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Jorge. Passo então a palavra, posso começar outra vez pelo professor António Dias Figueiredo e depois passo para o Ângelo. Sim, com certeza. Começando pela questão levantada pelo professor Luís Mocho e a questão do proibir, o proibir por proibir, eu aqui há dias pus um post no Facebook em que eu dizia: quem vive numa floresta cheia de perigos tem duas soluções para os filhos. Ou os transforma em exploradores para o resto da vida, ou fecha-os em casa. São duas formas opostas de ver a educação. Eu penso que nós temos, de facto, estas duas formas. Ou os preparamos para um mundo que nem sequer sabemos como é que vai ser, mas que tem, de facto, uma força de manipulação assustadora, não é? Portanto, ou nós os preparamos para ele, e eu quando disse não são só os pais, são a própria escola, ou a escola os prepara para este, ou então a única solução é proibir. Mas também não vai longe se proibir, porque eles, fora das horas, irão ser manipulados por estes sistemas. Portanto, eu penso que precisamos, de facto, de superar as dificuldades que resultam, como diz o professor, de ser proibido. De facto, nas escolas, em rigor não é proibido. É proibido eles usarem os telemóveis no recreio, mas se houvesse um plano, se houver planos para a utilização pedagógica destas ferramentas, isso é perfeitamente permitido. E há professores que não têm isso em conta, quando de facto, se a utilização for pedagógica, não há, tanto quanto eu sei, não há proibição. Agora, para que se possa fazer uma utilização, a meu ver, só havendo um plano mobilizador, isto é, havendo incentivos claros ou da parte do Ministério, ou da parte enfim, de nível superior, portanto, incentivos no sentido de que se faça alguma coisa, ou como dizia há pouco o professor Ângelo Filipe dizia, é preciso lideranças, de facto é preciso lideranças para que não se perca esse esforço. Depois, no que diz, e portanto, eu penso que será possível começar a fazer utilizações, enfim, utilizações responsáveis, desde que haja incentivos para que as pessoas as façam. A professora Júlia Ribeiro falou na questão do conhecimento didático, obviamente são os dois muito importantes, mas eu talvez aproveitasse há pouco, o professor Anjo Filipe falou na questão da barca do inferno, e isso lembrou-me que eu aqui há uns 3 ou 4 dias assisti a uma avó com um neto e a terem em frente deles um computador com o Gemini, portanto com o chatbot da Google. E estavam precisamente a estudar a barca do inferno. Estavam a dizer, ouve lá, e o que é que quer dizer isto e tal? Mas ouve e tal. Bom, estavam a fazê-lo de uma maneira dialogada. Não estavam a delegar o esforço de responder a questões, não, estavam a desafiar o Gemini. E achei de facto interessantíssimo, porque eu aproximei-me e comecei a ver o que é que estava a fazer. Ele estava a dar um conjunto de respostas que acrescentavam e que introduzia desafios, e a certa altura diz assim: mas vocês queres um jogo? Portanto, ele pensava, obviamente, que estava a interagir só com uma pessoa. Queres um jogo? E ele próprio, o próprio sistema inteligente, fez um jogo para eles continuarem precisamente a praticar ou aprender, enfim, as questões essenciais da barca do inferno. Portanto, eu diria que
desde que nesta interação com o sistema inteligente haja um diálogo, e esse diálogo vá no sentido de acrescentar àquilo que já se está a fazer, portanto, no sentido de que estimular as pessoas a esforçarem-se e a puxarem pelo sistema, para o sistema lhes dar mais e permitir ir mais longe. Dessa maneira é possível, de facto, usar sistemas inteligentes. O professor Jorge Lima falou em como é que os professores podem falar. E este é um grave problema nas nossas escolas, de facto. Não há tempo para falar, está tanta coisa para fazer, mas eu também não estou convencido que muito daquilo que está envolvido hoje em dia nesta transformação pedagógica seja realizável com sessões de formação tradicionais. Eu penso que precisamente para para resolver estes problemas hoje em dia, para aprender no domínio em que ninguém sabe. Não há um professor não há ninguém com experiência de IA na educação. Todos nós estamos a aprender e cada um de nós faz uma experiência e se calhar a experiência que faz pode ser útil para contar a outro. E o outro fez a sua própria experiência que pode ser útil para nós. Portanto, nós temos que começar, de facto, a experimentar e a conversar. Precisamos de conversar muito. E conversamos pouco. E eu acredito que grande parte da formação dos nossos dias deve ser mesmo mais conversas do que, ou seja, aquilo que se costuma chamar mais formalmente comunidades de prática, portanto, conversas em comunidades de prática, do que propriamente formações tradicionais e hierárquicas de uma pessoa que sabe muito para as outras que, em princípio, sabem pouco. Não. Eu penso que o importante, os grandes desafios da formação, é pôr as pessoas a conversar. E lembro-me, falou-se da Covid, lembro-me quando a Covid surgiu quando as aulas fecharam, naquele dia 13 ou 14 de março de 2020, foi criado na internet, no Facebook, foi criado um grupo de discussão que chamava-se Learning Apoio. E esse grupo, ao fim de 3 meses, tinha 30.000 pessoas, 30.000 professores. Nunca ninguém os incentivou, nunca ninguém os obrigou a frequentarem esse grupo. Eles frequentavam esse grupo porque podiam ajudar-se uns aos outros. E, portanto, se conseguirmos criar comunidades de prática onde as pessoas se ajudam umas às outras, mas com uma liderança que evite, de facto, que essa comunidade perca o rumo, conseguiremos aprender muito e conseguiremos conversar em contexto. Porque um professor pode ir dizer, eu amanhã quero fazer esta experiência, não sei como é que faço, alguém tem experiência, digam-me lá como é que posso fazer. E, portanto, eu acredito hoje em dia, perante essas grandes incógnitas da utilização destas ferramentas, eu acredito muito numa formação com as pessoas a conversarem umas com as outras. E peço desculpa que acho que já falei muito. Obrigado, professor. Professor Ângelo. Sim, eu se calhar vou para alterar um bocado a ordem, vou começar pela intervenção do professor Jorge Lima. Isso foi uma das problemáticas quando eu agora comecei neste projeto na direção há 10 anos, que é pôr os professores a falar. E eu acho que esse é um ponto-chave, ainda para mais porque nós gostamos muito de falar e falamos pouco nas escolas. E o princípio tocou em 2 pontos que eu acho chave. O professor António Dias Figueiredo falou aqui agora, por exemplo, todas as reuniões que o meu programa define numa escola, a conversa informal que nós vamos ter à escola está acreditada como ACD. Isto envolve logo os colegas de uma forma, porque sentem que aquele trabalho, aquela conversa, aquele produto que vai ser dali vai ser valorizado na sua atividade docente. Isto também é um aspecto que tem a ver com a valorização da atividade docente. A outra questão é aqui que eu acho que a inteligência artificial pode ter um fator. Nós estamos a falar das reuniões intercalares. Um momento que é estruturante, por exemplo, no programa onde eu estou nas UAS, que é estruturante para perceber o nível de aquisição de aprendizagem dos nossos alunos. E nós, o ano passado, já trabalhamos com algumas escolas da nossa rede e nós já temos neste momento, alguns colegas que aqui não vão acreditar, a fazer atas das reuniões intercalares em 2 minutos. Porquê? Porque muitas das coisas, das tarefas que nos normalizam e mandam fazer, estão estilizadas no tempo. E devidamente enquadradas, devidamente
formatadas e enquadradas num processo formativo até contínuo e de conversa, nós conseguimos otimizar essas tarefas em reunião, libertando, como disse o professor Jorge Lima e bem, os professores para falar da ação pedagógica. Porque há uma coisa que nós fomos perdendo no tempo, só há 2 anos é que não tem componente letiva, é que toda essa tarefa está centrada na aprendizagem do aluno e para resolver questões pedagógicas. Por isso, o que nós temos que fazer é olhar para como é que nós podemos, e agora vou usar a inteligência artificial, eu acho que essa é a discussão para ter agora nas escolas. Parar com as aplicações, com isso, mas olhar a escola, parar para pensar assim, como é que eu, com as ferramentas que tenho na escola, muitas escolas têm a Google, muitas escolas têm o Teams, com o Copilot, como é que eu, com as ferramentas que tenho, consigo preparar as reuniões dos professores e elas estarem já automatizadas com tudo o que é carga por carga para as pessoas analisarem, não as construir, não fazer aqueles textos na hora. Isto acho que é um aspecto importante. Para nós depois termos esse tempo. Ainda relativamente à questão da IA sem limites. Lá está, tudo tem a ver com o contexto. O professor António Figueiredo falou, eu tive um momento, quando a minha filha nasceu, há 3 anos, em que estava com a educação de adultos e os meus adultos tinham muita dificuldade a escrever em dezembro. Eu fui de licença parental e em fevereiro eram os melhores alunos do mundo na escrita. Tinham descoberto a IA e eu não, porque quando tive licença parental desliguei um bocadinho do mundo. Onde é que eu quero chegar com isto? Nós temos que também redesenhar alguns processos de avaliação e apoiarmos, mais uma vez, na IA, na ótica de como é que eu posso trabalhar internamente dentro do meu ecossistema para ter um modelo, a tudo o que é padronizado, dar-me respostas rápidas. Este é um aspecto que queria reforçar em relação ao professor Jorge Lima. Em relação à professora Júlia, da didática, eu agora até estou a fazer, vou fazer publicidade aqui a uma grande superfície, que é o Auchan. Eu descobri há pouco tempo, eu ando sempre a ver estas coisas porque esta questão da didática versus a pedagogia e trabalhar competências e multidisciplinar anda sempre aqui na minha ordem do dia. E uma das coisas que eu achei muito interessante agora foi encontrar um caderno nessa grande superfície em que o aluno escreve com a sua caneta e tem uma app associada que basicamente o chatbot dele de IA são as aprendizagens essenciais que nós temos na Direção-Geral de Educação. E basicamente dá as respostas ao aluno com base na digitalização que ele faz do caderno, com base nas aprendizagens que estão na Direção-Geral e de acordo com aquilo que nós achamos que eles devem responder. Onde é que eu quero dizer, o que é que eu quero dizer com isto? Se eu uso a didática só no método dispositivo e sem alguma monitorização e controle do que ele está a fazer, ajusando ao montante da sala de aula, posso ter aqui um déficit na aprendizagem do aluno quando ele é confrontado. Ou seja, eu tenho que criar condições, porque eu acredito plenamente que todos os professores, ou a grande maioria dos professores que neste momento estão na escola, até pela faixa etária, são especialistas na sua didática específica. Porque têm um treino até formativo ao longo dos anos da carreira muito grande na sua didática específica. O que nós muitas vezes temos dificuldades é transpor essa didática específica para abordagens multidisciplinares. E eu acho que aqui é que é a chave, e concordo aqui muito com o professor António Figueiredo, não se faz essa abordagem multidisciplinar em processo formativo em grande grupo. Faz-se em equipa de escola, com os formadores da escola, em conselhos de turma e nos territórios. Até para terminar, penso que vai ter com o professor Luís Mocho disse a questão do proibir, que isto tem muito a ver também depois com a questão política. Nós estamos num processo transformativo no Ministério da Educação. Eu vejo sempre, não vejo um problema, vejo um desafio e pode ser uma oportunidade. Se calhar está aqui uma excelente oportunidade em algumas das competências que até vão ser descentralizadas, de as comunidades locais e as lideranças locais terem um papel proativo para poderem dar a liberdade a cada aluno para poder usar a ferramenta que quiser. Porque já existem instituições no nosso país, quando o aluno entra na instituição de ensino, o dispositivo está condicionado à ação pedagógica que aquele colégio, escola ou agrupamento definiu. Sai da escola, o dispositivo entra em modo pessoal. Isto até numa visão holística de construção do eu do aluno, que o dispositivo que ele tem na mão pode ter uma vertente profissional e pessoal,
é estruturante nos dias de hoje, porque ele claramente vai construir o seu eu de uma forma mais regulada. Pronto, era isto que tinha para dizer, também para não me alongar, e se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Obrigado. Uma das conclusões que se foi tirando ao longo daquilo que foi sendo apresentado é muito a ideia de comunidades de aprendizagem. E as comunidades de aprendizagem, sejam elas em que contextos forem, são absolutamente estruturantes. E com isto eu vou passar a palavra ao professor Joaquim Azevedo, porque a RIMED, e o professor vai explicar exatamente isto, é exatamente o que nós estamos a fazer. Nós somos uma comunidade de aprendizagem porque decidimos, nesta terça-feira, ao final do dia, juntarmos-nos para ouvir dois especialistas a partilharem connosco exemplos muito concretos e experiência acumulada também e de investigação sobre este assunto. E por isso o professor Joaquim Azevedo, até para encerrar, porque este é o último webinar deste segundo ciclo, mas não é o último webinar de certeza da RIMED, porque sobre este tema podíamos fazer um por semana e ainda sobrava muito para dizer. E eu passo então a palavra ao professor Joaquim Azevedo. Sim, obrigado, António, e obrigado a todos pela vossa presença e, em particular, aos nossos palestrantes, oradores. Eu gostava só, em relação a este tema, eu não ia intervir agora, mas só em relação a este tema das comunidades de prática, nós temos essa percepção já há bastante tempo que tem que ser por aí, ou como dizia o Jorge Lima, temos mesmo de conversar profundamente sobre isto e conversar entre os professores. A RIMED criou já 4 redes, as chamadas redes de IMED, que são redes de comunidades de prática, são plataformas de encontro entre professores e escolas que funcionam horizontalmente. Portanto, nós o que oferecemos na RIMED são animadores, pessoas que animam a reunião, que preparam, que fazem síntese, mais nada, e são as pessoas que se auto-organizam.